Vivo para arriscar-me, sinto que esse é o meu dever no mundo. Livro E a Princesa no Mar. Autora do livro, Tayane Coelho. Este volume é único. Livro completo na playlist nesse canal. Quem teve a ideia de estudar o universo? Uma ótima leitura. Capítulo 37, Capítulo 38, Capítulo 39 e Capítulo 40. Carta de Helena Reynolds. 1. Olá de novo, caro leitor. Espero que tenha aproveitado toda essa história que descrevemos a você. Desculpa ter parado num momento tão árduo, que trouxe uma notícia tão forte como esta. Pois bem, meus filhos terão que, um dia, lutar contra alguém que ainda não sabemos, a fim de libertar um povo. Não sabemos se suas lutas serão como as da princesa no mar, podem ser até mais empolgantes. Como pôde ver, eu vivi momentos mirabolantes em minha vida, que vocês leram e, possivelmente, me acharam louca. Acreditar naquilo que não se vê é um desafio, é preciso uma mente e coração fortes para enfrentar o dia mau. Nossa história, contada por Caleb, e às vezes por mim, pode ter sido uma grande loucura para vocês, mas tudo isso é mais real do que se imagina. Quantas vezes você rejeitou um propósito que fora enviado? Quantas vezes você sentiu medo de realizar um sonho porque todos à sua volta disseram que isso era demais para você? Da última vez que alguém me disse que eu jamais venceria, eu quase perdi um olho, mas venci. O que quero te dizer com isso? Se você tem um sonho, lute por ele. Não tenha medo das adversidades e do que as pessoas irão te dizer. Afinal, se eu tivesse escutado Diana, não estaria aqui falando com você sobre essas coisas, não é mesmo? A frase "não desista" parece clichê e é dita, às vezes, sem moral alguma, mas faz sentido. Seu futuro também depende de você. Você só vai viver pedaços do céu se levantar da cadeira ou da cama agora e lutar contra o mundo. Ficou com cara de livro motivacional? Desculpe por isso. Mas não ache que minha história acaba por aqui, você ainda vai presenciar algo lindo reservado para os meus filhos Atlas e Esther. Como disse antes, não será igual ao que eu vivi, porque senão seria uma história repetida e ninguém quer isso. Enfim, vou ficando por aqui. Continuem firmes, contadores de histórias, e aguardem uma próxima aventura com herdeiros do Diadema Escarlate. Capítulo 38. Carta de Violet de Alvarda. Olá, caro leitor. Finalmente nos encontramos. Vocês me conhecem como a Princesa Pirata, a irmã do escritor, que um dia foi prometida em casamento ao bobo do meu melhor amigo, o Klaus. Mas eu gostaria de dizer que sou muito mais do que isso. Quando Caleb me pediu para escrever esta carta, eu pensei nela por muito tempo. Afinal, estamos falando de um livro importante que te contou histórias importantes. O que falar para a pessoa que está lendo minha carta? Vejamos, você sabe muito bem o porquê me tornei pirata, certo? Um dia eu estava numa reunião junto a meu pai quando citaram o Acordo dos Sete Reinos. Interessei-me pelo assunto e, às escondidas, estudei sobre. Acredite, nunca me irritei tanto. Lembro-me de ter viajado para Eldar, antigo reino de Diana, e foi a experiência mais devastadora que podia ter visto. Lembra quando Helena esteve presa no castelo da rainha? Todo o horror que ela viu e viveu era exatamente assim que todo aquele que se rebelava vivia naquele lugar. Crianças desesperadas à procura de seus pais, jovens e velhos que morriam com espadas cravadas no peito quando a única arma que tinham era o antigo livro proibido, as Sacras Literas Nosti. O terror nas feições e a vanglória de Diana ao ver que tinham pessoas que se rendiam ao que ela pedia me aterrorizou. Decidi não me conformar com isto e rebelei contra a coroa de Eldar. Consequentemente, contra a minha também. A questão é, por quanto tempo iremos cruzar os nossos braços, selar os nossos olhos e fechar nossos ouvidos em relação às coisas que estão acontecendo no mundo? Vamos sempre nos conformar com notícias que dizem que as pessoas estão sendo proibidas de seguir aquilo que acreditam? Apenas observando o horror nos seus rostos sem fazer nada, bem como Helena viu em seu sonho? Ou finalmente nos ergueremos e deixaremos de nos conformar com as coisas deste mundo?
Eis que eu o digo, e atente-se aos sinais e não deixe que as circunstâncias o impeçam de seguir com aquilo para o qual foi chamado. Fale mais, não tenha medo, porém tenha sabedoria. Eu fui deserdada do meu próprio reino pelo medo de confrontar a rainha da destruição, porém eu jamais desisti. Por favor, não faça como os outros que se deixam levar pela conformidade. Adam voltará logo, meus amigos. Ele voltará. Capítulo 39. Carta de Klaus Cavendish. Olá querido. Que prazer estar aqui para falar um pouco com você. Me chamo Klaus, mas você já sabe disso, não é? O que talvez não saiba é da minha história, pois o meu caro Caleb não deve ter contado-lhe o suficiente. Bem novo eu fui ordenado pela minha família que quando chegasse numa determinada idade me casaria com a minha melhor amiga, e confesso que não tive a melhor reação. Eu e Violet sempre fomos muito próximos desde crianças e isso desenvolveu uma expectativa de que viveríamos juntos como um casal. Diz isso para minha esposa atual, a Rebecca. Não entendi essa frase. Mas, enfim, quando neguei o desejo da família Cavendish e da família de Alvarda, houve uma grande revolta. Fui maldito por todos, pois achavam que eu não queria atender os desejos do meu falecido pai, o antigo conde de Cannes. Quando Violet desapareceu, eu e Caleb fizemos de tudo para encontrá-la até que, em meio a uma noite no porto, ela quase foi capturada e eu a ajudei a escapar. Assumi uma nova identidade junto a Caleb e passamos a ajudar várias pessoas ao redor dos 7 mares. Foi difícil, confesso, pois ter 2 vidas distintas era um desafio. Mas, obviamente, eu não ia desistir. A questão é, quando tomei conhecimento das Sacras Literas eu fiquei maravilhado, porém um tanto irritado, porque não conseguia acreditar que isso estava acontecendo pelos reinos afora. A proibição de uma leitura tão singela mas ao mesmo tempo libertadora era, de fato, algo que me incomodava, e como uma pessoa que não gosta de injustiças, fui contra tudo e todos e comecei a falar sobre o livro em todas as minhas viagens, propagando sua mensagem e sendo chamado de rebelde, um pirata. Conheci pessoas incríveis nesse tempo. Muitas me disseram que não entendiam o porquê de o livro ser proibido e eu ainda também não. Nunca deixei com que as perseguições, quase morte, e muitos acidentes me deixassem parado. Falei desse livro até não aguentar mais. E hoje te pergunto se você faria o mesmo que eu. Pense no seu livro favorito e agora imagine que sua leitura foi proibida. Imagine que as pessoas fossem de casa em casa para saber se tem uma cópia e após encontrá-la, eles a queimassem. Imagine se alguém resiste e resolve não entregar o exemplar e acaba sendo presa ou até morta por isso. Me diga se você não sucumbiria à loucura e faria de tudo para mudar isso? Eu não suportei tamanha agonia e, obviamente, me rebelei junto aos meus amigos. Imagine passar por isso apenas por acreditar naqueles 3. Por isso vos digo, jamais deixe de falar daquilo que você ama, principalmente se for algo libertador como as Sacras Literas. Não se conforme, criatura. Capítulo 40. Carta de Caleb de Alvarda. Meus parabéns, você chegou ao último capítulo. Gostou das cartas? Foi uma boa ideia, não é mesmo? Confesso estar totalmente feliz com tudo que lhe contei aqui. Demorei anos da minha vida para concluir essa história, mas lhe digo que não vou parar, assim como você também não deve. Você já quis escrever um livro? Se sim, vai entender quando lhe digo que é uma das coisas mais mirabolantes que uma pessoa pode fazer. É difícil, realmente. Lutar contra a falta de criatividade, inspiração e motivação é o grande desafio. Mas pense comigo e imagine que você, ao escrever um livro, está abrindo uma porta para um novo mundo para que algum leitor entre e viva outra realidade. Seja sendo um pirata, um escritor, um contador de histórias ou um membro da realeza, quando você desenvolve uma história você abre um mundo de possibilidades dentro da imaginação do seu público-alvo que no meu caso, é você. Este livro foi feito especialmente para você e não ache que está aqui em vão. Se você chegou até aqui, significa que tem sede por leitura e talvez goste muito da pessoa que o fez. Foi escolhido por Adam para ler essa história. Quero saber o que achou depois, hein?
Finalizo minha carta dedicando-a a futuros escritores. Ponham a criatividade em dia e tirem as ideias do papel. Usem sua máquina de escrever ou qualquer outra coisa revolucionária que possa ter no seu século. Não importa, escreva. Arrisque. Sinta também que esse é o seu dever no mundo e não deixe a comparação e a desmotivação te pararem. Demore o tempo que precisar, mas jamais abandone uma história. Seus personagens precisam de você, seus vilões, seus heróis precisam de você e, claro, seus leitores, eles precisam de você. Isto aqui não é o fim, é apenas um começo. Calma que haverá muito para contar. Obrigado por acompanhar minha história, que ainda não foi finalizada. Pois meus filhos a levarão consigo. Foi um prazer ser o seu contador de histórias. Fim. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos livros. Até mais!